A beta de The Last of Us 1 era pior que a versão final. So they put Bruce Straley, who was game director in Uncharted 2, and I on the second project. It was called Mankind. And the idea is very similar to what you've seen in the last O cara só fala de um lado do fone, né? of us, that A beta de The Last of Us 1 era muito mais desastrosa e caótica que a versão final, com várias ideias questionáveis do roteiro, com até sendo a possível vilã do jogo e com uma ideia quase misógina. E isso não sou nem eu que estou falando, é o próprio co-criador do jogo, Neil Druckmann, falando isso. ultimately it failed. And the reason it failed is because it was a misogynistic idea. Que ao contrário do que muitos pensam, Neil Druckmann não foi o único criador de The Last of Us, mas ele teve a crucial e elementar parceria de Bruce Straley, que filtrou boa parte das várias ideias caóticas e questionáveis desse projeto. Além disso, a versão quase finalizada de The Last of Us em 2012, um pouco antes do jogo lançar, teve algumas mecânicas cortadas que, infelizmente, não foram para a versão final. Mas antes de a gente começar a falar dessas mecânicas, a gente tem que entender onde começou esse projeto. O conceito inicial de The Last of Us, como mencionei antes, surgiu das mentes brilhantes de Bruce Straley, o diretor do jogo, e Neil Druckmann, o diretor criativo do jogo. Sim, genial, eu acho o Neil Druckmann genial. Olha só, Twitter médio, é possível separar o artista da obra, olha só. Mesmo discordando, sei lá, de uns 70% do que o Neil Druckmann acha das coisas, eu consigo achar o cara genial. Mas enfim, voltando. E outra, normalmente quem trabalha com coisas criativas, normalmente são os mais loucos que têm essas ideias, né? Essas ideias que nos agradam. Pessoal mais fora da caixa, normalmente esses mais malucos das ideias mesmo. Na faculdade, Druckmann participou de um concurso organizado por George Romero, considerado o pai do gênero de zumbi, e a proposta era muito simples. A melhor ideia seria apadrinhada por Romero e transformada em um jogo. E o esboço inicial de The Last of Us, que Neil Druckmann tinha na época de faculdade, era sobre um policial que tinha problemas cardíacos e que precisava proteger uma garotinha, e eventualmente, em uma dessas crises cardíacas, o personagem ficaria incapacitado e nós trocaríamos o controle para a garotinha. Mas, nesse esboço de Druckmann tem um enorme aspecto na história e que seria muito diferente de The Last of Us, e provavelmente foi o motivo pelo qual Romero recusou o projeto. E é aí que entra o porquê de Bruce Straley ter feito o projeto dar certo na Naughty Dog, que diferenciou desse rabisco inicial que Druckmann fez na faculdade, que fez Romero recusar e, consequentemente, Druckmann não ganhar esse concurso. Mas eu já chego nisso. Mesmo Que ideia bizarra do cara. recebendo o não de um de seus maiores ídolos do entretenimento, que era George Romero, Druckmann não desistiu da ideia original. Persistente, ele continuou refinando o conceito e tentou apresentá-la em outras formas de mídia, inclusive em uma HQ que se chamaria The Turning, que também foi recusada. E após vários nãos, ele consegue um estágio na Naughty Dog como programador e designer, e após alguns anos, o presidente da Naughty Dog, Evan Wells, pede para ele e Bruce Straley criar uma nova IP, e é aí que surge a ideia de The Last of Us. E o que realmente fez The Last of Us alcançar o sucesso que conhecemos veio da direção de Bruce Straley e do desenvolvimento dos personagens. A ideia que Druckmann tinha na faculdade, que se chamava The Turning, que foi recusada pelo Romero, focava na independência da garota em relação ao homem que a protegia. Ou seja, a conexão emocional entre os dois não era o centro da narrativa. Para Druckmann, ela era alguém que com o tempo assumiria o protagonismo sozinha, sem precisar emocionalmente de Joel. Foi Bruce Straley que teve a ideia que a história deveria focar no laço emocional entre os dois personagens, entre Joel e Ellie, mostrando que ambos precisavam de um do outro e que mudariam ao longo dessa jornada. The storyline was really driven by... There's a section inside of Uncharted 2 that when you crash in the Himalayas, the train wrecks, and Drake, who's bleeding out, gets pulled this Himalayan badass called Tenzin. And Tenzin doesn't speak English, Drake doesn't speak Tibetan, so they end up forming a bond through action. And they work together and they have to coordinate together, but it's all through gameplay. So what we were trying to do is build this relationship through actions and through gameplay, and not using English or exposition or any dialogue. And we thought, what if we took the entire length of a game and dedicated that to building a relationship, where you take two people, Joel and Ellie, who are really opposites, like two people who are kind of at odds at the beginning, and little by little, through the pressures of trying to survive through moment to moment.
Mas além disso, Bruce Straley percebeu que algo essencial estava faltando. Ele entendeu que o que fez Romero ver a história de Druckmann apenas como mais uma história de zumbi foi a falta de originalidade, tanto no relacionamento dos personagens quanto na natureza dos infectados. A virada de chave veio quando Bruce assistiu um documentário na BBC sobre um fungo real chamado Cordyceps, capaz de controlar o comportamento de insetos. Cordyceps fungus gets inside. Peraí, aí o diretor botou todas as ideias na mesa e o outro fez o quê? Porra, porque não tá sobrando nada da ideia do Neil Druckmann, né? Sobrou o quê de ideia? O zumbi foi o diretor que disse que era o fungo e tal, o diferencial. A relação dos dois foi o diretor. Ué. E aí? Foi o que o cara fez. O Neil Druckmann. Sobrou nada. Sobrou nada. O cara disse assim, eu tenho uma história de zumbi. Aí o cara foi e fez tudo em cima disso. Não é? Of the brain and controls these ants, and mandibles start chomping. They grow up to higher areas. Cordyceps fungus sprouts out, and then it germinates. And essentially uses them to spread its infection and take over whole colonies, sometimes wiping them out. As soon as we saw it, we were intrigued by the idea of what if it jumped to humans? And it's in great agony as its humanity and its brain is still somewhat functioning. Maybe you still have some human cognitive abilities or thought process back here. E ele sugeriu que esse fungo fosse usado como uma base para infecção no jogo, algo completamente inédito no gênero, trazendo um realismo biológico e perturbador, além do triunfo de The Last of Us, que é a relação entre Joel e Ellie, que também veio de Bruce. Enquanto Druckmann queria focar na independência da Ellie, e também o fato de Druckmann querer fazer com que a Ellie fosse inicialmente filha biológica de Joel. Mas ele e Bruce chegaram no consenso que nós, jogadores, iríamos nos apegar muito mais a Ellie se não a conhecêssemos, fazendo com que Joel e nós, jogadores, nos apegássemos a ela muito mais ao longo da jornada, já que se ela fosse filha biológica de Joel, Joel já estaria afeiçoado por ela e iria defendê-la de qualquer forma, diferente de nós, jogadores, que precisaríamos criar esse laço ao longo da jornada. Mas antes de Neil e Bruce chegarem no resultado final de The Last of Us, Neil chegou com um esboço inicial do jogo que se chamaria Mankind e teria a tal ideia misógina que eu falei, e com a Tess de vilã principal. Mas eu já chego nessa parte da história, mas antes vamos falar das ótimas mecânicas do jogo que infelizmente foram cortadas e algumas até com um grandíssimo downgrade. Após esses vários esboços da história, o mundo e os personagens, na parte mais avançada e final do projeto, The Last of Us 1 teve várias mecânicas cortadas, como por exemplo, os inimigos seriam muito mais inteligentes com a IA se adaptando ao ambiente que você tá. Assim como o Joel usaria partes do ambiente ou dos móveis da sala para se esconder e tentar fazer uma emboscada. Enquanto no jogo, se você não jogar no punitivo, a inteligência artificial é bem mais burrinha e scriptada, enquanto na demo é impressionante ver como essa IA seria muito mais realista, principalmente em um contexto arriscado em que a gente está sem recursos, fazendo com que tudo fique muito mais tenso nessa versão. Neil Druckmann era tipo o faxineiro que viu os atos dos Bruce e tentou ser ele. Bruce disse que por ele o 2 não existiria, então entregaram o roteiro na mão do Neil. Né? Cara, assim, eu não acho o 2, eu não achei o segundo jogo ruim. Não achei ruim. O problema é que... o problema é a Ellie, velho. O problema é a Ellie, cara. Se os caras tivessem feito a Ellie um ser menos odioso... Pô, bacana, velho. Não é, nem de longe é melhor do que o 1, mas beleza, é um jogo legal e tal. Mas precisava fazer uma filha de uma égua tão estúpida? Não precisava, pô. Até que foi bacana, pô, a história, o ponto de vista da Abby e tal. Pô, bacana. Mas forçaram a barra, bicho, pra porra da Ellie, velho. Vamos lá. Versão inicial. E também tinha algumas... o cara achar o 2 melhor que o 1, cara, tudo bem, sua opinião. Você pode achar o 2 melhor, mas... Poxa vida, eu acho o 1 muito superior, viu, cara? Muito superior, tá? O 2, ele
O foda é que você vê o potencial desperdiçado no 2. Você diz assim, cara, o 2 teve boas ideias, teve ótimas ideias. Mostrar o ponto de vista da Abby, uma ótima ideia. Só que em alguns momentos, cara, o roteiro força a barra e aí você diz, caralho, velho. Por que fizeram dessa forma? Mas tudo bem, né? É isto. Animações bem mais brutais e realistas que também foram cortadas. Além de uma mecânica de animação do Joel tirando a bala das armas que pegava muito do modesto processamento da memória RAM do PlayStation 3, que era incrível, 512 megabytes. É inacreditável que um console com menos de um... Caralho, era só isso? 256. Como é que rodava nesse negócio, hein, cara? Os jogos da época, o God of War 3. Puxa vida. 1 GB de RAM tenha feito The Last of Us e GTA na mesma geração. E eles consideraram colocar alguns animais como inimigos infectados. Em um determinado momento do jogo, haveria um elefante infectado que iria perseguir o Joel. Meu Deus do céu, que ideia imbecil. E eles consideraram colocar as latas do jogo como um item escasso, assim como o álcool, o trapo, o açúcar, etc. E eles consideraram fazer isso para dificultar a criação da bomba de prego, já que ela é menos realista. Até porque, né, você pegar uma lata de Nescau, colocar as tesouras, uns açúcar e ela explodir do nada, não é lá a coisa mais realista do mundo, né? Mas beleza. Mas ao invés disso, eles pegaram essa ideia de veracidade e colocaram a ideia do pavio da bomba ser colocado em uma transversal entre duas paredes, fazendo com que assim fosse um pouquinho mais realista. Uma baitolagem da porra. É um jogo, gente. Nem tudo precisa ser 100% realista. E as baterias das lanternas também seriam um item escasso, mas essa ideia também foi cortada. E o multiplayer teve algumas mecânicas cortadas, como uma maior personalização dos personagens, uma faca militar, que seria uma arma branca um pouco menos durável que o facão. Aí tem o falaram, isso aí eu também não posso garantir. Há uns dataminers que falaram que teria um modo guerra, parecido com o que é a briga de gangues do GTA San Andreas. Você tem que ir numa área lá, matar uma galera e começar uma chacina. Seria algo mais ou menos assim. Mas é um falaram, então eu não quero dar 100% de certeza pra isso. E também teve alguns diálogos cortados, como por exemplo um da Ellie perguntando pro Joel sobre umas máquinas ali de construção que ficavam perto da hidrelétrica do Tommy. What is this thing? That's a bulldozer. Spent many an hour with my butt parked in one of them. It looks like a beast. I bet it was fun to ride. It's not really a ride, Ellie. It's a... pequenos detalhes aí. It was kind of fun. E Pra fãs. Valeu, Diamond Rafael. Eu acho o segundo bem melhor que o primeiro. Tudo bem, né? Eu vejo muitos problemas no 2, né? Acho um bem melhor. Mas é isto, né? É porque o 2 é muito, tipo, mudou muito a narrativa com relação ao primeiro. Então é normal dividir muitas opiniões, né? Vai ter quem odeia, vai ter quem ama e vai ter quem diz assim, né? Sou eu aí, jogo bom e tal, mas não, é isto. F. Diálogo bem emocionante no final do jogo, provavelmente pós cena das girafas, quando a jornada já mudou os dois e a Ellie tá mais introvertida e o Joel tá puxando mais papo. A Ellie pergunta quais seriam os planos após toda a jornada. Aí... What's the plan, Joel? What do you mean? I mean, what's the plan, like long term? Well, just take it one day at a time, you know? If Jackson's as good a place as Tommy let on, Tommy Lee. Maybe this is our long-term plan. It's been a hell of a trip, kiddo. You and me, we deserve a break. E agora indo pro conceito inicial de The Last of Us 1, que se chamava Mankind, e parte do esboço final com a Tess de vilã. Mas antes da gente chegar nisso, quero pedir o seu like, a sua inscrição. Conta logo, porra. Conta logo, eu tô curioso pra ver. Mano, porque se você não fizer isso, você vai cair num golpe do urubu do Pix feito pelo assessor da XP. Você quer mesmo correr esse risco? Pronto, porque toma falaram like. que um cara não deu like no meu vídeo da beta do Tlou 2 e aí caiu nesse golpe. Eu não correria esse risco se fosse você. Voltemos ao vídeo, meu nome é The Last of Us 1, antes de ter o conceito do apocalipse por fungo sugerido pelo Straley, o rabisco inicial era esse Mankind, mas o foco, além da independência da garotinha em relação ao seu guardião, era que apenas mulheres iriam se infectar e você teria que proteger a única mulher que não havia se infectado.
and you found the one girl that it didn't infect. And Só mulher. Só mulher infectada. Ó, louco, velho. Isso aí dá uma cadeia. Pô, seria interessante. Não, interessante, pô. Não, galera, veja bem, eu sei, é uma ideia fora da caixa, mas são ideias fora da caixa que fazem coisas interessantes, pô. Poderia ser interessante isso aqui, pô, só mulher se infecta, só que tem que ter um desenvolvimento, tem que explicar por que é só mulher e tal. E aí a gente tem que ver a história, como é que é e tal. Pô, não é só, ai, que absurdo. Não, pô, interessante, pô. Só que você fica pensando, né, caralho, pra onde vai isso aí, pô? Pra onde é que vai essa história agora? Loucura. that was ultimately it failed. And the reason it failed is because it was a misogynistic idea. Por que é misógino? It's hard for me to say, and I'm kind of airing some dirty laundry here. Mas e se for porque o vírus só se conecta com o DNA feminino? E aí? Pô, tem nada a ver misoginia, tá? Nada a ver aí, velho. Nada a ver. But I'm really proud that at Naughty Dog we have this really flat structure where people can speak up. If they don't like ideas or the story isn't working or gameplay isn't working, someone can say something. And a lot of the female workers that at Naughty Dog came up and said, I don't like this idea. I understand what you're trying to do, that it is ultimately a story about the love of a girl, but the way it's coming off is you have a bunch of women turning into monsters and you're shooting them in the face. Melhor ainda essa história. Sabe o que é melhor ainda pra essa história? Poderia ser que o vírus só atingisse quem não tinha uma certa quantidade de testosterona. E aí algumas mulheres iriam começar a injetar testosterona para não serem acometidas pelo vírus. E aí teria uma crise, porque iria ter um limite de testosterona, né? Ia acabar os estoques e ia começar a guerra pra ver quem ia ter mais testosterona pra ficar aplicando pra não tomar o efeito do vírus. Caralho! Tá vendo aí como poderia ser interessante? Poderia ser interessante, bicho. É só trabalhar em cima da ideia. E após essa catástrofe... A Abby iria ficar safe. A Abby iria ficar... Nunca ela iria sofrer, tá? Catastrófica ideia inicial de Neil Druckmann, Straley e Druckmann decidiram fazer alterações e focar no apocalipse por fungo e no desenvolvimento dos personagens e da mudança deles ao longo da jornada, mudando muita coisa do jogo, inclusive a história e o nome. E assim que o jogo saiu do nome Mankind e foi para The Last of Us, a história inicial de The Last of Us, já com este nome, seria parecida com a original, com a Marlene pedindo para Joel e Tess levar a Ellie para um laboratório no outro lado dos Estados Unidos. No entanto, Joel acabaria causando a morte indireta do irmão da Tess e ela o culparia e iria perseguir Joel e Ellie até o final da jornada. Mas em determinado momento, Tess acha Joel, que fica incapacitado e ferido e ele consequentemente se separa da Ellie, fazendo com que a gente controlasse a Ellie nesse momento. E Ellie teria que encontrar Joel. E no momento que ela encontra, ela vê Tess torturando Joel brutalmente. Certas semelhanças com uma história aí, né? And as Tess is finishing torturing Joel, Então ele já queria matar... Faz tempo que ele queria matar o Joel, tá? Ele já tava querendo matar o coitado do Joel aí desde o primeiro, ó. F. she realizes he's not going to talk, and she levels the gun against his head, and on the gunshot, we slam to black. And then we're back with Ellie, and you're sneaking into the ranch house, you're climbing up the stairs, where Joel is being tortured, and now you hear that conversation again where Joel was being tortured, and you realize you're back in time, and in fact it's Ellie that bursts into the room right before Tess was going to shoot Joel, and she ends up shooting Ellie. Sorry, she ends up shooting Tess. She doesn't shoot her. She doesn't shoot herself. That would have been a bigger twist of the end. No final, Ellie salvaria Joel da tortura e mataria a Tess, fazendo com que o foco do jogo fosse na perda da inocência da Ellie, tendo que assassinar sua primeira pessoa, sendo alguém que ela já conhecia, que era a Tess. O jogo também teria alguns outros conceitos diferentes, mas isso talvez seja papo para outro dia. Mas você sabia que originalmente The Last of Us Parte 2 seria a Abby se infiltrando como uma nova cidadã de Jackson num conceito de mundo aberto? Se você quer descobrir como era esse conceito, vou deixar aí do lado, te vejo lá em alguns segundos e... Ó, louco, acabou. Boa. É isto. O ideia, sinceramente, não achei esse final aí que ele escreveu uma merda, não, tá?
Assim, o final do jogo original eu achei muito melhor do que esse final aqui. Nesse final, suposto final. Mas não achei uma merda, não. Ah, interessante, né? Até se tornou a vilã e tal, tá? Talvez fosse bom, mas não, eu acho que não seria melhor do que o original, não.